Olá, o grupo formado por Matheus Nunes, Matheus Souza, Areta e Osélio vai apresentar sobre os métodos físicos de refino. Primeiramente, tem um sumário sobre o que vai ser abordado na apresentação. Primeiramente, alguns métodos de desgaseificação a vácuo, falar sobre a fusão a arco elétrico, a zona de fusão e, por último, sobre destilação. Nós temos que, primeiramente, quais são os objetivos dos métodos físicos de refino, né? Primeiramente, para o refino do aço bruto, o objetivo é preparar ligas especiais, certas faixas de composição, propriedades físicas e mecânicas. A gente sabe que métodos de refino são mais especiais, são mais caros, então eles são usados para exatamente o que foi dito, para ligas especiais. E também outro objetivo é o aumento da pureza de alguns metais para fins específicos. Então, os métodos físicos eles de refino não são métodos baratos. Então, eles são usados para metais com fins específicos, metais mais especiais que requerem um maior gasto na sua produção. Falando principalmente sobre a desgaseificação a vácuo, eu vou abordar 4 métodos de desgaseificação a vácuo. Então, primeiramente a gente vê que o uso do vácuo ele tem um papel muito importante nos processos de refino, né? Esse tratamento elimina gases dissolvidos em um banho pela diminuição da pressão do ambiente. Isso porque muitos metais eles podem dissolver mesmo que em pequenas quantidades, baixíssimas quantidades, os gases como hidrogênio, nitrogênio e oxigênio quando entram em contato com a atmosfera. E mesmo em baixíssimas quantidades, esses gases têm um efeito muito negativo no produto solidificado final, né? Como por exemplo o aço. Então, o uso do vácuo é muito importante nesse processo de refino. Então, quando aplica-se o vácuo, o objetivo vai ser remover os gases dissolvidos e algumas impurezas voláteis do fundido. Assim, vai melhorar a resistência ao impacto, resistência à tração, a ductilidade e também a resistência à fadiga. Entrando nos métodos de desgaseificação a vácuo, o primeiro é o stream degassing, onde ele é aplicado principalmente para aço e ele pode ser feito de algumas formas. Uma delas é a que está destacada na figura, onde a panela de aço é encaixada sobre uma câmara a vácuo, onde o aço vai passando de uma panela para outra, onde a outra panela está dentro de uma câmara de vácuo. E também a própria panela com aço pode ser colocada dentro da câmara de vácuo. Com isso, o fluxo, no exemplo da figura, né, o fluxo de entrada do aço ele é controlado por uma espécie de torneira, um buraco, e por conta da diferença de pressão vai formando-se gotas de aço ao entrar na câmara de vácuo. E nessa formação de gotas, os gases indesejáveis vão sendo liberados do aço e vão sendo retirados pela bomba de vácuo. O próximo método é o lateral degassing. Ele é semelhante ao anterior, mas nesse processo a panela de aço é colocada sob a câmara de vácuo, onde essa câmara vai succionando o aço da panela e vai entrando para a câmara de vácuo,
E nesse movimento de ascensão do aço, os gases vão sendo removidos. E em seguida, o aço vai retornando para a panela pelo efeito da gravidade. E esse processo vai se repetindo até o desgaseificamento do aço. Em seguida, temos o Vacuum Induction Melting. Nesse processo, são realizados tanto a fusão do aço ou do metal, como a sua desgaseificação, né? Ele é usado principalmente para aço, né? Então, primeiramente, o aço ele pode chegar já solidificado, então ele vai ser fundido por indução e em seguida o aço vai passar para a câmara a vácuo, onde ele vai ser desgaseificado. E por último, tem o Electron Beam Refining. Então, nesse processo, diferente dos outros, que é principalmente para aço, esse também refina tanto aço como outros metais. Esse processo tem uma diferença de que vai ter uma ação em cascata e do metal fundido no vácuo. Então ele vai sendo fundido por indução na câmara a vácuo e ele vai sendo despejado em outras panelas e esse movimento do aço de uma panela para outra vai desgaseificando parcialmente e ele tem que ser aquecido novamente e esse processo vai se repetindo até a remoção das impurezas. Bom, sou o Matheus Souza Rodrigues, um dos componentes do Grupo 8 e vou apresentar a fusão arco-elétrico. A fusão arco-elétrico é uma técnica bastante utilizada para metais que possuem reatividade bastante elevada, tais como titânio, zircônio, tântalo, molibdênio e ligas de aço especiais, algumas delas. Esses materiais metálicos, esses elementos de liga, também certas ligas de aços especiais, elas possuem uma capacidade de oxidação, mesmo em temperatura ambiente, elas são bem mais, têm uma afinidade bem maior com o oxigênio e quando submetidas às temperaturas elevadas, acabam agravando esse processo de oxidação. Tendo em vista essa capacidade desses materiais, dessas ligas se oxidarem, o processo todo ele é conduzido por meio de alto vácuo, justamente para evitar esse contato desses materiais, da carga metálica, com o oxigênio, né, com a atmosfera. E também esse processo de fusão arco-elétrico ele pode ser considerado tanto um processo de fundição quanto de refino. Esse de refino, como já é sabido que as temperaturas em fornos de arco elétrico elas são bastante elevadas, essas temperaturas são capazes de favorecer a evaporação das impurezas que estão na carga metálica. E como o objetivo desse trabalho é mostrar as técnicas de refino, então esse é o nosso objetivo, é remover as impurezas dos processos, da carga metálica. Bom, esses são os métodos de fusão arco-elétrico que são conhecidos, o de eletrodo não consumível, o de eletrodo consumível e o refino eletroescório. O eletrodo não consumível, como já é bem mais conhecido, um processo bem mais convencional, mais presente nas aciarias elétricas, elas possuem como principal fonte de energia, né, o arco elétrico. Esse arco elétrico ele é formado entre o eletrodo, geralmente é um eletrodo de carbono, e a carga metálica, que ela pode ser compactada ou realmente só a carga metálica mais solta. Tem um certo padrão para fazer a carga, né, dentro do forno para que haja um melhor aproveitamento térmico e também favorecer a vida do forno, a quantidade de tempo que ele vai ficar operando. Como esse processo nós já falamos, né, sempre é conduzido em vácuo para evitar a oxidação da carga metálica. O segundo processo, de eletrodo consumível, é bem diferente do primeiro processo. Nesse processo, nós temos aqui nossa carga metálica compactada, servindo como um eletrodo de aço. Ela é soldada na haste, que funciona como um cátodo, que vai passar o contato, né, elétrico entre a carga metálica e esse cátodo.
E o nosso ânodo é o cadinho de cobre, geralmente é de cobre, para facilitar as trocas de calores, como pode ser visto aqui, tem entrada e saída de água, para facilitar a condução térmica e a solidificação ser um pouco mais acelerada. Nós temos o cátodo, como já havia falado, o nosso eletrodo de aço compactado e soldado na haste, e o nosso ânodo, o cadinho de cobre. Aqui é um processo também conduzido em alto vácuo, para evitar, né, a oxidação da nossa carga em altas temperaturas. O processo, quando ele é ativado, ele vai consumindo esse eletrodo e essa haste ela vai sendo baixada para que o resto da carga ela possa ser consumida. E o produto final é um lingote de aço no formato do cadinho de cobre. O nosso terceiro processo, ele é bem mais interessante, ele é bem similar também a um tipo de processo de soldagem, uma técnica de soldagem, que é soldagem por eletroescória também, que nesse caso, como nós podemos observar aqui na imagem, não há a presença da bomba de vácuo, né, de alto vácuo, e é um processo bem diferente do nosso primeiro e do segundo, que os dois possuíam vácuo. Nesse aqui, a escória que vai fazer o papel da purificação, entre aspas, da nossa carga metálica, e é por isso que ela deve ser bastante de uma qualidade bastante elevada, né? Uma viscosidade adequada, a espessura também, a granulometria, às vezes ela pode ser uma granulometria maior ou até mesmo em pó, e ela tem que ter as propriedades adequadas para retirar as impurezas que há na nossa carga metálica. Principalmente aqui, nós podemos ver a nossa carga metálica, ela tem uma similaridade muito grande com o processo anterior, que é uma carga compactada soldada numa haste, que vai funcionar como um cátodo e a nossa base como um ânodo. Ao inserir a nossa energia, nossa DDP, a carga metálica ela vai, na verdade, primeiramente quem vai fundir vai ser a escória e logo após a nossa carga metálica. À medida que a carga metálica ela vai se fundindo, ela vai atravessando essa camada de escória e nessa camada de escória, a nossa carga que está sílica fazendo, está fundindo, ela vai passar por trocas de trocas químicas, de elementos que isso vai favorecer a nossa pureza do produto final. É por isso que a viscosidade, a quantidade também, a espessura, ela é bastante relevante nesse processo, pois se for uma escória muito viscosa, não vai ter como esse metal atravessar. E se for muito espessa, ela pode solidificar durante esse percurso. E tendo uma escória adequada, nós temos aqui o processo de fusão da nossa carga, ela passa pela escória para ser peneirada, ser purificada, né, retirada das impurezas, e vai para a parte de metal fundido. Aqui é uma carcaça de cobre também, de um material que conduza melhor o calor, as trocas térmicas, com entrada e saída de água, para facilitar essa troca de calor e obtermos o produto final, o lingote de aço. Acredito que esse processo e o segundo eles sejam pouco utilizados, tendo em vista que a quantidade produzida não é tão relevante em comparação com o primeiro processo, né, de eletrodo não consumível, que é o que é mais visto nas aciarias pelo mundo e pelo Brasil também. Boa noite, eu sou Maria Areta e agora eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho falando sobre a zona de fusão ou fusão zonal. Então, esse método ele é baseado na segregação de impurezas entre uma parte fundida e uma parte sólida do metal, né? Ou seja, uma fase líquida e uma fase sólida. As impurezas elas tendem a ser mais solúveis nas fases líquidas que nas sólidas. Então, esse princípio ele é utilizado para esse refino. Essa técnica ela vai ser executada pela fusão localizada de uma pequena porção do metal e vai ser feita uma espécie de varredura na barra com uma zona líquida, uma zona de aquecimento que ao longo do comprimento vai ser feito várias vezes e com isso vai aparecer duas frentes, uma de fusão e outra de solidificação.
o metal puro ele vai se concentrar na parte resfriada do metal, enquanto as impurezas elas vão para a parte fundida, justamente por essa questão da solubilidade das impurezas ser maior na parte fundida, na fase líquida. Então, acaba que elas vão indo se concentrar na extremidade do lingote e na direção do movimento da zona. Isso porque essas impurezas são mais solúveis de fato na fase líquida que na fase sólida. Mas como devido à pequena escala do processo, o custo acaba sendo muito alto, então ele só vai ser utilizado mais em produtos onde precisa realmente de um elevado grau de pureza, onde isso é essencial. E o custo associado ao processo não é tão importante, ou seja, a qualidade é mais importante. O inconveniente da fusão zonal é que uma parte da barra do metal, né, provavelmente vai ter que ser extraída, vai ter que ser desprezada por conta do acúmulo dessas impurezas. É muito utilizado esse processo em germânio, selênio, telúrio, alguns metais que geralmente necessitam de mais pureza na sua utilização. Agora, vou mostrar uma imagem desse procedimento para ficar um pouco mais claro. Ele pode ser feito em apenas uma região, né? Assim como pode ter vários pontos de aquecimento, né? E simultaneamente a barra vai passando nos movimentos repetidos, de forma que as impurezas começam a se concentrar, como a gente pode ver aqui, e a primeira parte resfriada do material já sai mais pura, né? As impurezas já estão saindo dali dessa zona resfriada e indo para a zona que está começando a ser fundida. Então, é esse o princípio da fusão zonal. Boa tarde, aqui quem fala é o Osélio e vamos dar continuidade aos processos de separação de misturas homogêneas aplicados à metalurgia. Como a gente já explicou, a gente tem vários processos de separação e o próximo que iremos falar agora é o processo de destilação. Primeiro que a gente tem a destilação simples. Ela é usada para separar misturas homogêneas, né? No caso, uma fase, onde a gente tem um componente sólido e um componente líquido ou dois componentes líquidos, com um intervalo de temperatura de ebulição um pouco diferente. Então, como funciona de forma geral? Nós temos uma fonte de aquecimento, no caso do laboratório a gente tem um líquido de Bunsen, e esse aquecimento vai fazer com que nossa solução, parte dela vaporize, né? Algumas moléculas vão para o estado de vapor e elas vão subir, no caso vão acender, e vão passar pelo nosso condensador. E nesse condensador nós temos a entrada de água fria e a saída de água quente. E aqui nós podemos retirar o nosso destilado, no caso, é o nosso produto condensado, estado do líquido, claro. Então, como funciona? Nós temos um aquecimento. Esse aquecimento vai gerar que algumas moléculas que estão na água vaporizem. Esse vapor vai passar pelo condensador, onde nesse condensador ele vai estar em contato com a água fria, gerando um processo de resfriamento. E como vai acontecer o processo de resfriamento, como o vapor vai esfriar, a superfície vai aquecer, juntamente com a água. Então, essa água ela tem que sair e ela sofre um processo cíclico de entrada de água fria e saída de água quente. E esse processo ele vai ocorrendo à medida que o vapor vai passando aqui pelo nosso tubo. E é a forma bem simplificada de como a gente tem um processo de destilação simples. Então, a gente consegue separar soluções homogêneas de líquidos, no caso, dois líquidos com temperaturas de ebulição diferentes entre si. Mas a gente tem um problema, que a gente chega na segunda parte, que é a destilação fracionada. Quando esses líquidos eles têm um ponto de ebulição parecido entre si, o que vai acontecer? Esse vapor que vai condensar, como esse vapor ele não é puro, não tem somente componente A nem o componente B, como eles estão próximos, esse vapor ele vai ter muito do componente. A grande diferença que a gente tem no processo de destilação fracionada é que a gente tem uma coluna de fracionamento. E a aplicação típica que a gente tem é na indústria de petróleo, onde a cada altura da nossa coluna de fracionamento a gente consegue tirar um produto baseado na temperatura. Essa imagem que vai nos explicar como isso acontece na parte de metalurgia, certo? Então, o que acontece? Nós temos o nosso feed, que no caso vai ser nossa solução homogênea, que no caso
seria o nosso ferro com outro material, e ele vai passar por essa pequena entrada que a gente tem aqui na nossa coluna de fracionamento. E o que acontece? Bem, a gente tem que essa solução está no estado líquido, certo? Então ela vai escoar aqui nessas bandejas e por gravidade ela vai cair, correto? Só que na parte de baixo nós podemos observar que nós temos líquido, no caso, e nós temos o que ele chama da parte que vem da vaporização, que no caso é o vapor, e aqui em cima é o refluxo. Mas vamos explicar o que está acontecendo aqui na prática. É um processo repetitivo de vaporização e condensação que acontece ciclicamente. A nossa solução aquosa, ela desce por gravidade, e o vapor que a gente vem do aquecimento através da fonte de calor, a gente tem um gás. Então, esse gás, que no caso vai ter tanto o componente A como o componente B, o componente C, vários componentes, o gás vai subindo, vai ascendendo, certo? E à medida que ele vai subindo, ele vai trocando calor com a água que está descendo. Então a gente tem um fluxo ascendente de gás e um fluxo descendente de água. E acontece que esse gás ele vai trocar calor com a água, e parte dessa água vai vaporizar e parte desse vapor vai condensar. E o que acontece? À medida que a gente vai subindo, a temperatura vai diminuindo, porque a gente está mais longe da fonte de calor, e a pureza do composto que a gente quer separar vai aumentando, porque à medida que a gente vai subindo, como a temperatura vai diminuindo, a gente consegue fazer com que sempre tenha uma maior parte do composto menos volátil no vapor. Então, à medida que a gente vai subindo, esse gás ele vai trocando energia com a água e a parte menos volátil vai ficando mais rica no gás. E aí, à medida que a gente vai subindo, vai ficando cada vez mais puro. Mais puro, mais puro, mais puro. Como aqui a gente está saindo gás, à medida que a gente vai descendo, a gente vai tendo água, porque é o composto, né, que tem o maior ponto de ebulição. E ele fica aqui retido nessa parte de baixo, e essa água ela é reaquecida para virar vapor. E esse ciclo ele continua ciclicamente até a gente ter cada vez mais vapor mais rico em componente menos volátil, que no caso é a substância que a gente quer separar. E aqui em cima é só a gente vê a questão de refluxo, que o que não vaporizou ele vai descendo e aí ele vai subir na parte mais volátil de novo. Bem, e onde é que isso se aplica na metalurgia? A gente pode ver que a gente tem, aqui são as pressões de vapor e aqui são a temperatura. E aqui a gente vê que a gente tem uma grande diferença de temperatura com a mesma pressão de vapor. Então a gente conseguiria separar facilmente esses compostos. E aí a gente aplica esse princípio da separação do zinco. Como acontece essa separação? Do zinco que a gente tem contaminantes que é o chumbo, o cádio e o ferro. Essa solução aquosa, ela desce e ela vai trocando calor com essas bandejas aqui, que no caso são feitas de carbeto de silicone. E aí o vapor vai subindo, vai ficando cada vez mais rico no componente que eu quero separar, que no caso aqui vai ser o zinco com cádio, já que eles são mais voláteis, enquanto embaixo a gente vai ter ferro e chumbo, certo? Então, esse vapor vai passar para um condensador, onde ele vai ficar no estado líquido, e a partir daí ele passa para outro condensador, para outra torre de destilação, no caso, e aí a gente consegue separar o cádio, e aqui embaixo a gente consegue separar o zinco. E o mesmo aqui é só mais uma explicação um pouco mais aprofundada da imagem do que acontece. A gente tem um forno, a gente tem um metal líquido entrando com os contaminantes, aqui a gente tem um refluxo, que é onde a gente vai entrar de novo a questão da água, e aqui a questão onde está o forno de processo de vaporização. A gente tem um processo de destilação simples do mercúrio, onde a gente consegue fazer com que ele entre em ebulição a 300 graus Celsius, né, porque ele é bastante volátil quando ele está em vácuo. E aqui a gente consegue separar facilmente o mercúrio de outros contaminantes.